Já falamos muitas vezes sobre escolhas. Podemos rodar, andar a todo momento e sempre vamos cair no mesmo ponto, o ponto das escolhas. E o que acontece? As pessoas tendem a esquecer das palavras, das promessas, dos votos, das revelações, das declarações, das bênçãos, dos milagres, vão esquecendo, mas isso não é uma característica dos nossos tempos, dos tempos contemporâneos, mas sim desde a época de Cristo vemos isso. E quando lemos que a primeira lição que o Senhor nos deixou, quando Ele estava no auge da crise, e antes disso a gente tem que entender muito bem sobre as características de Cristo e sobre a sua liderança, e lembrar, não deixar de lembrar que Jesus veio em um momento de crise, crise política, crise religiosa, crise econômica, crise de fé, crise nas relações com doenças. E foram momentos muito difíceis, e percebemos um foco que cada vez mais que estudamos a palavra do Senhor, a gente percebe que é algo que parece muitas vezes inalcançável, um foco que Jesus tinha. E aprendemos a admirar pessoas que recebem palavras, recebem mensagens, e ficam 30, 40, às vezes 50 anos com a mesma mensagem, né? Como a gente vê em Caleb, e quando você encontra ela está fazendo as mesmas coisas, no mesmo foco, evoluindo na área que Deus colocou ela. E essas coisas têm que mexer porque quando lemos que no auge da crise, quando Jesus estava ainda orando no Getsêmani, e a gente não pode esquecer o significado do Getsêmani, que é o prensa de azeite. Porque para a azeitona soltar o óleo, né, que existe dentro dela, ela precisa ser esmagada, ela precisa ser triturada. E naquele momento, vemos que o Senhor estava na posição do triturado, do esmagado. Ele sabia que tinha chegado a hora da cruz. Então ele fala naquele momento, quando estava ainda suando gotas de sangue, que ele não gostaria, ele não queria, né? Ele diz: meu Pai, se for possível, afasta-te de mim desse cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. E a Bíblia diz que ele foi lá para orar. E a gente tem que lembrar muito bem o momento exato, o motivo que ele foi e qual foi a primeira lição que ele deixou, que foi a oração. E à medida que a crise ia acontecendo e aumentando, ele ia e ele orava mais uma vez. Ele voltava, encontrava os discípulos dormindo. Acordava o povo e ia orar mais uma vez. Então naquele momento da crise ele orou. Então eu volto a perguntar novamente. No momento da crise, qual foi a lição que Jesus nos ensinou? Ele buscou a Deus como ele nunca tinha buscado na vida dele até então. Foi o momento da maior crise, foi o momento da maior força que ele realizou no poder que ele tinha, que era o poder da oração, orando pelo Pai. Ele buscou a Deus com todas as suas forças, e olha que se tinha alguém naquela época que orava, que conhecia Deus, esse nome era Jesus Cristo. A liderança de Jesus é algo que cada vez mais a gente vê que é algo que inspira, é algo que buscamos cada vez mais esse tipo de liderança, porque as direções que ele dá, indiretamente e diretamente, é algo que a gente tem que anotar e viver isso, e colocar em prática na nossa vida. Então a primeira lição, ele buscou a Deus com muita força, e muitas vezes não é isso que vemos muitas pessoas fazendo.
outra coisa que vemos aqui Jesus fazendo, que no momento que os soldados vieram prender a Cristo, ainda diz aqui, ó, que em um deles o servo do sumo sacerdote, decepando a orelha direita, Jesus, porém, respondeu, basta, e tocando na orelha do homem, ele curou. Em Lucas 22:50. Pedro, naquele momento, toda aquela situação, todo aquele desequilíbrio dele, ele cortou a orelha daquele soldado, que na época, que esse soldado aqui, a Bíblia diz que ele chamava Malco. E analisamos e vemos que isso nos revela também, não somente aquele momento do foco, que ele não perdeu o controle em nenhum momento, Jesus, mas também percebemos que o último milagre de Jesus foi restaurar a orelha daquele soldado que veio para prender, né, e para levar ele à cruz. O último milagre de Jesus foi um ato de amor, um ato de paz em meio a uma multidão violenta e cheia de ódio. Como seu último milagre, Jesus venceu o mal com o bem. E mostrou de uma forma até mesmo indireta para todos nós que ele restaurou a orelha e mostrando a importância, porque eu não acredito em coincidência, eu não acredito que isso só está aqui por estar, mas sim mostra que Pedro poderia ter cortado todos os membros do corpo daquele soldado. Mas ele cortou exatamente a orelha, e foi da orelha que Jesus restaurou. Mostrando a importância de Jesus de restaurar a capacidade de ouvir. A capacidade de ouvir, porque a palavra diz sempre que precisamos ouvir a palavra de Deus, porque somente a palavra traz mudança. Somente a palavra traz a vida, somente a palavra traz a cura. E vemos todos naquele momento, daquele desequilíbrio, daquela confusão toda, os discípulos abandonando Jesus, Pedro desequilibrado, gente fugindo, gente se agredindo, gente cortando na orelha um dos outros ali, e vemos Jesus corrigindo Pedro, focado no seu, repita comigo, propósito. Ainda mostra aqui em Mateus 26:52, Jesus lhe disse, guarde a espada. Ele está falando para Pedro. Pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa maneira? Há pouco tempo atrás, há poucos minutos atrás, ele estava suando sangue, pela terceira vez ele estava orando. Ele não queria passar por isso. A Bíblia diz, afaste-se de mim desse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. O objetivo não era a dor, mas aquela dor, a gente pode pegar hoje, nos dias de hoje, tem pessoas que estudam o ano inteiro, tem pessoas que fazem curso o ano inteiro, quando chega na prova, por causa de uma tensão, um medo, traz totalmente, porque bloqueia a área da memória, e a pessoa não consegue lembrar mais de nada. Mas Jesus a todo momento ele estava focado, porque a confiança dele não estava nele, mas estava em Deus. Ele sabia que a lição maior que ele poderia passar nesse último momento, que ele deveria orar para Deus. Porque naquele momento Deus, o Espírito Santo, ele trouxe o quê? Essa paz, essa calmaria, essa tranquilidade. E ainda teve a tranquilidade de o quê? De poder ensinar. Ele deu mais uma aula antes da cruz. Ele me deu uma aula de palavras, de atitudes, recebendo, entregando, pagando o mal com o bem, com aquele soldado, ensinando mais uma vez Pedro como deveria agir, mostrando aqui para nós que o que você planta, você recebe. Se você planta ódio, você vai colher ódio. Se você planta mentira, você vai colher mentira. Se você apanha a sua espada, empunha a sua espada, da sua espada você vai morrer. E ele sabia que naquele momento não era o momento, porque ele mesmo disse,
Se eu pedir para o meu pai, imediatamente eu teria à disposição 12 legiões de anjos. E a gente sabe que não precisava nem de 12, mas sim de um só. E a gente aprende o que? Uma firmeza. Então, no primeiro momento, o primeiro momento daquela crise, daquela situação toda, ele orou. Mas ele orou não de uma maneira comum, mas ele colocou a maior força, tudo o que ele tinha naquele momento. E no segundo momento, há uma firmeza e foco. Repita comigo, foco. Outro momento é Jesus entrando após a ressurreição e declarando paz, aqui em João capítulo 20, 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Naquele momento de crise que todos estavam apavorados, com as portas trancadas, desesperados, Jesus chega e entrega: que a paz seja com vocês. Você vai ver ele 3 vezes entrando e falando: que a paz esteja com vocês, que a paz esteja com vocês. Receba a paz. Eu amo isso, porque ele mostra que desespero ele tinha naquele momento. Qual o desespero que ele tinha naquela situação? Muito pelo contrário, ele chega para entregar a paz. Toda aquela situação tinha acontecido, mas ele vem para entregar a paz, e todos os momentos é assim. Ele só pede calma. Vemos que o Senhor naquela situação, ele pede tranquilidade, ele pede calma, ele pede porque para isso você precisa pensar. Porque eles tinham aprendido durante 3 anos. Mas no momento da crise, eles agiram como nunca tivesse conhecido a Cristo. Outra coisa que vemos o Senhor comemorando pequenas vitórias, incentivando a todos, a nós, a comemorar. O Senhor, ele dava valor às pequenas coisas. Coisas que as pessoas muitas vezes passam por cima. Nesse momento de propósito, são coisas muito importantes para a nossa vida. Pequenas coisas, pequenas vitórias, pequenas conquistas você tem que comemorar. Isso você tem que levar para a tua vida de uma forma obrigatória. Eu venci, eu superei esse trânsito, eu superei essa chuva. Eu consegui mais uma semana, eu estou cumprindo o meu propósito. Essas pequenas coisas que te dão motivação, que te dão entrega, que te dão propósito. Nós temos que agradecer a todo momento a Jesus e agradecer as pequenas vitórias que Ele dá. Às vezes a gente está tão focado em coisas materiais que esquece que Ele já está sustentando o nosso físico, está sustentando as passagens de ônibus, o combustível. Ele já está sustentando a sua alimentação, Ele já está sustentando um planejamento que você não tinha. Algo pequeno que a gente não quer ver. Coisas que você já está vendo. Você olha para a esquerda, tem pessoas pedindo empréstimo. Olha para a direita, pessoas enviando currículos. Olha para a esquerda de novo, tem pessoas gastando o que não tem com médicos. Olha para outras, você olha para o outro lado e tem pessoas já enterrando parentes. Às vezes não recebemos tudo o que pedimos inicialmente, mas Deus já entregou algumas coisas na nossa vida que por causa do nosso orgulho, por causa da nossa arrogância, por causa de muitos sentimentos que a gente traz, a gente não consegue ver. Isso começa a cegar. E a gente tem que olhar cada detalhe, o suprimento. Então, quando Jesus chegou novamente e falou com os discípulos, vendo ele declarando paz, ele estava, naqueles últimos momentos, na terceira vez que ele chegou, ele falou de uma forma singular. Porque isso é uma coisa que a gente sempre tem que prestar muita atenção. Presta muita atenção no que eu vou falar. Se você estiver cansado, dormindo, fique em pé, vai tomar uma água, mas não perca essa palavra. Quando Jesus entra novamente, ele fala de uma forma singular, porque naquele momento ele estava falando para Tomé.
E quem disse que Tomé só existia naquela época? Mandou Tomé vir, sair do lugar e tomar e tocar os furos, porque Tomé precisava ver para crer. Mas a gente sabe que felizes aqueles que não viram, mas creram. E é muito importante entender isso, porque, de alguma forma, mesmo ele repreendendo a incredulidade de Tomé, ele, repita comigo, ele não abandonou Tomé. Então, nesse momento tem muitos Tomés na igreja. E não crendo, duvidando, questionando, parando, abandonando. E a gente olha e às vezes a gente perde a paciência. Mas o Senhor mesmo assim deu a oportunidade para Tomé e não deixou ele para trás. Às vezes tem gente aí mesmo do seu lado que já está entregando, já está fraquejando. Não acredito que agora às 3 horas da manhã, porque esse aí não estaria aqui. Mas em um domingo, 9 horas da manhã, 6 da tarde, às 18, numa semana, algum dia, numa vez por mês, numa Santa Ceia, a gente olha às vezes para o lado e está o irmão lá, brincando de ser cristão, parando no meio do caminho. Às vezes a gente olha para o nosso cônjuge e já vê da mesma maneira. Às vezes a gente olha para o nosso filho e começa a ver que ele é um futuro Tomé ou ele já está sendo um ex-Tomé. E quando a gente percebe que muitas vezes a gente não tem paciência para falar mais nada e o Senhor está falando aqui, escuta, dá mais uma palavra para ele, levanta essa criatura, coloca mais um pingo de misericórdia na conta dele, porque eu coloquei na tua. Tenha paciência, a palavra que Jesus nos ensinou, porque ele foi diretamente a Tomé. Tomé tinha todos os defeitos, mas Jesus mais uma vez, até após a ressurreição, mostrou mais uma vez que se importava com ele. Dá mais uma oportunidade para os Tomés, o Tomés na tua família, o Tomé no teu trabalho, na tua casa, nas suas redes sociais. E são momentos como esse de crise, como esse novo lockdown, né, que saiu hoje, acredito saiu hoje, que o Calça Apertada decretou, né? Que temos que ter mais uma vez a palavra-chave, repita comigo, união. Porque esse é o momento que o diabo trabalha para dispersar o povo. É os finais de propósitos, é o início de novos decretos, novos lockdowns, novas situações. Momento de crise, o momento que a parte financeira bate, o momento que a parte na saúde bate. O diabo ele aproveita os momentos finais, que é onde você já está cheirando o cheiro da tua vitória, para ele entrar com mais força. E ele entra nos casamentos com briga, ele coloca pressão, ele manda pessoas que até então tinham paciência em relações a dívidas, em relações a situações que você vai resolver, mas o diabo ele coloca o que é aquele incômodo e faz essa pessoa ser usada mais uma vez para te distrair, para te amedrontar, para te fazer parar no meio do caminho. E precisamos estar juntos nesse momento, ouvindo a palavra e fortalecendo uns aos outros. E vemos Jesus fazendo isso. Quando lemos aqui, no livro de João, capítulo 21, 17, pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus disse, cuide das minhas ovelhas. Repita comigo, cuide das minhas ovelhas. Cuida das ovelhas, cuida do meu povo, vai fazer novas lideranças, vai incentivar novas pessoas. Quando Israel atravessou o Jordão, qual foi o maior desafio? Qual foi o primeiro
E naquele momento era o maior desafio de Israel, eram as muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó eram gigantescas, né? Quando você olhava, parecia que era intransponível, aquilo não tinha como passar. Aquilo, quando você bate o olho, você fala, aquilo é um problema que eu preciso de tal situações, eu preciso de tal contato, eu preciso de tal advogado, eu preciso de tal situações, porque desse problema eu não consigo passar, mas o ponto não é esse. Você vai ver o Senhor pegar os despojos de guerra, permitindo pegar os despojos de guerra antes e depois. E quando Acã tocou, trouxe problemas para toda a nação de Israel, para ele e também para toda a sua família. Qual era a mensagem que o Senhor deixou para nós nesse momento, quando Ele colocou essa mensagem para nós? Que as primícias são santas. E nós temos que entender sobre as primícias. E se eu dou as primícias de algo, eu estou santificando todo o resto. O que nós estamos fazendo hoje, essa madrugada, estamos dando as primícias. Tudo aquilo que parecia que não iria dar, eu tenho certeza que pelo menos a maioria, foi muito difícil estar aqui. Foi muito difícil permanecer alerta. Está sendo muito difícil permanecer acordado. Mas qual foi o maior desafio naquela chegada de Canaã? Era derrubar Jericó. E conquistando Jericó, ele iria conquistar toda aquela terra. E o que entendemos? Que parece impossível as coisas, mas quando cremos, e aquilo representa toda aquela situação, que aquele problema a gente muitas vezes vê como algo difícil, mas Deus ele pede que essa conquista que é tão difícil de você conquistar, vai ser a conquista que você não vai poder pegar nada dela. Aquela conquista que você não pode tocar nem no ouro, nem na prata. Um dos seus maiores problemas você não vai poder tocar. Aquilo é meu, porque aquilo seria as primícias. Você entregando a tua carne, você sacrificando de alguma maneira. Qual foi a mensagem do propósito do ano passado? Quem lembra? Quem pode me falar aqui? Eu bebo da palavra profética para 2020, qual que era? Em Deus faremos proezas. E qual era a outra mensagem que estava junto no propósito? Mas buscar em primeiro o reino de Deus. E a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus 6,33. Parecia até uma palavra que não tinha a ver com a outra palavra. Parecia que estava fora do assunto do propósito. Mas a gente percebe nitidamente que ela era a palavra principal daquele propósito. Porque você não consegue fazer proeza sem buscar primeiro o reino dos céus. Buscar primeiro a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque para eu fazer as proezas, eu preciso romper com muitas barreiras. E a maior muralha da minha vida, o maior obstáculo da vida do cristão, e vemos todos os dias isso, o maior problema da vida do cristão é colocar Deus, repita comigo, em primeiro lugar. Dar as primícias para Deus, isso se mostra que cada vez mais está sendo o maior obstáculo do cristão. Uma coisa é você ficar, você ir se preparar e vir no domingo de manhã, ou domingo à tarde. Outra coisa é você vir uma segunda, numa terça, numa quarta, como hoje, uma quarta chuvosa, que choveu o dia inteiro. Pessoas que eu conversei ainda hoje falando que demorou muito tempo para chegar, horas para chegar aqui na igreja, porque sabia e tinha entendido que o propósito é a coisa mais importante, como a bispa já falou esses dias.
Se você não acha um propósito, não encontra um propósito para morrer, você não vai encontrar um motivo para viver também. E às vezes vemos pessoas correndo atrás de tantas coisas, se matando com tantas coisas, tantos projetos falíveis, e nós nos esquecemos dessa palavra, que em Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade no lugares celestiais. Então isso significa que o problema que estamos vivendo hoje, que você está enfrentando hoje na tua vida, você só vai vencer de forma espiritual. Então, se a minha luta não é contra carne nem sangue, a questão é 100% espiritual. Não adianta você correr para a direita, não adianta você correr para a esquerda, não adianta procurar os especialistas, não adianta procurar os médicos, não adianta procurar terapia de casal, não adianta procurar medicamentos novos. Você tem que procurar exercitar a tua fé e colocar Deus em primeiro lugar, porque o resto, as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca a justiça, busca colocar o reino dos céus em primeiro lugar. Então vamos vendo pessoas vencendo e começando, muitas vezes, a entender. Porque quando você busca Deus, quando você depende de Deus, você mostra que você está agindo da mesma maneira que Jesus agiu no Getsêmani. Dessa maneira você vai se igualando às atitudes de Cristo. Você vai se igualando às reações de Cristo. Você vai adquirindo as ferramentas que Ele usou. E você agora tem a mesma espada que Cristo usou. Você agora tem as mesmas armas que Cristo tinha. Porque se você confia, entende que não adiantava, Cristo naquele momento Ele estava como homem, como eu e você. E não adiantava Ele tentar contatos. Não adiantava Ele fazer outras maneiras, porque mostra que Ele não queria aquilo, mas Ele sabia que a palavra tinha que ser cumprida. E Ele sabia que a vontade de Deus tem que vir acima da nossa. A vontade do Pai é sempre mais importante do que a nossa vontade. E Ele buscou com mais intensidade. Ele buscou como nunca tinha buscado. Então eu vou buscar a Deus como nunca busquei, eu vou orar a Deus como nunca orei, eu vou jejuar como nunca jejuei, eu vou sacrificar como nunca sacrifiquei, eu vou ofertar como nunca ofertei, eu vou entregar como nunca entreguei, eu vou ler a Bíblia como nunca li. Eu vou fazer declarações na minha vida, na minha casa como nunca fiz. E eu vou ficar nas madrugadas como nunca fiquei. Porque é dessa forma, esse é o segredo do vencedor. É tão simples que parece que não funciona, mas funciona. E sabe por que funciona? Repita comigo. Porque Deus é simples. Nós que complicamos. Você tem que levar isso para a sua vida. Deus é simples. Nós que complicamos, nós que inventamos desculpas, nós que inventamos barreiras, nós que levantamos muros, nós que paramos no meio do caminho, nós que questionamos os métodos de Deus, nós que questionamos as ferramentas que Ele quer que nós batalharmos. Se você estivesse na posição de Davi, sinceramente, você tinha que enfrentar o Golias na tua vida. Você ia olhar num canto, escudos, lanças, capacete, e no outro canto 5 pedrinhas e uma funda. Sinceramente, para que lado você ia? Você ia para a espada, você ia para a lança. Mas quando você tem esse entendimento, que você pode ir com uma pedrinha pequenininha, que aquilo é que você precisa para enfrentar o maior desafio da tua vida, você começa a entender
que não é o que eu tenho, mas é o que eu possuo. Não é as armas que eu posso usar como todo mundo usa. Mas você tem que lembrar que todo mundo tem outro Deus. E você não está no saco cheio de farinha. Você já foi colocado em cima da mesa. Você não é as migalhas que caem no chão, você já é o pão inteiro. A gente tem que limitar e colocar Deus acima da nossa cabeça, porque acima da nossa cabeça é o que mostra que verdadeiramente nós possuímos e merecemos o melhor de Deus. Eu muitas vezes, quando eu ia ungir alguns carros, no corredor de carros, muitas vezes eu perguntava: qual o carro que você quer? Qual o carro, o futuro carro que você quer? Muitos, não ouvi nenhuma e nem duas vezes, muitos falando que não, eu quero um carro com 2 anos mais novo, esse aqui mesmo. Outros falando, não, eu estou orando para consagrar o carro. Outros falando, não, eu só quero um modelo similar, básico também, não precisa nem ter ar, nada. Deus, Ele nos deu o melhor. Deus prometeu em João 10:10 uma vida com abundância. Deus, Ele mostra na palavra dEle que é onipotente, onisciente, onipresente. Deus mostra que desde a época de Jesus a arma é a oração e a confiança, e ainda a gente quer limitar a Deus com um carro básico. Mas bispo, a gente não tem condição, mas quem disse que você tem que perguntar? Quem disse que você que tem que criar a condição? Quem disse que você que tem que abrir a porta? Quem disse que dessa porta você já tem a chave? Quem faz o trabalho é Deus. A pergunta não é como, mas quais as oportunidades que eu tenho para entregar mais para Deus. Se eu quero mais de Deus, o jejum que eu faço não vai funcionar. Eu tenho que fazer um jejum maior. O sacrifício que eu dei até hoje, se eu quero algo que eu nunca tive, eu preciso sacrificar como nunca sacrifiquei. Se eu quero algum tipo de salário, benefícios maiores, eu tenho que ofertar e entregar benefícios que eu nunca entreguei para Deus. As pessoas estão correndo para todos os lados. Especialistas, médicos, coaches. O cara que inventou a roda, o cara que deu o pulo do gato, o cara que inventou um sistema novo. Sendo que o maior técnico, engenheiro, médico, professor, terapeuta, doutor, pastor na face da terra é Deus. E sabemos que a oração é a arma. E até as pesquisas mostram isso, que a maior terapia que existe é a oração. O primeiro desafio na entrada de Canaã era Jericó. Jericó representava as primícias, dar as primícias a Deus, e esse tem sido o maior desafio de muita gente, é entregar as primícias para Deus, as primícias do seu salário, as primícias do seu dia, as primícias do seu sono, as primícias do seu alimento, as primícias do seu coração. Se você decidir hoje colocar Deus em primeiro lugar, o resto só será, repita comigo, o resto só será o resto. Pois o maior problema, o maior desafio é colocar Deus em primeiro lugar. É entender que se eu priorizar a Deus, a minha vida vai longe, vai seguir como eu nunca achei que iria seguir. E parar de perder tempo com tantas coisas, porque tantas pessoas estão perdendo tempo com coisa que já não traz resultado nenhum. Quanta gente perdendo tempo com um curso não sei o quê, mas não posso fazer, mas claro que você pode. O problema é que tem pessoas que podem fazer, pode organizar de uma forma diferente, mas pega aquela bênção e transforma em maldição. Por causa daquela faculdade eu paro de vir na igreja. Por causa daquele trabalho agora eu nem posso ir mais porque eu não tenho mais tempo. Por causa daquele filho que eu tive, porque eu não podia ter. Tive 10, 5, 6, 7, como eu já vi aqui, 5, 6 abortos. E quando Deus entrega, agora o filho virou problema. Agora o filho agora me tira da igreja. Agora eu não tenho tempo para vir na igreja. Por quê? Porque eu tenho que cuidar da meu filho, da minha filha. Porque agora eu não tenho mais tempo. Pegando tudo aquilo que Deus dá.
de uma forma bonita, de uma forma de bênção, de uma forma que somente você tem que regar e fazer crescer, e transformando as coisas boas em coisas ruins. Porque se aquilo que Deus te entregou, que iniciou como bênção, você transforma em maldição, aquilo não foi dado mais por Deus. Você destruiu aquilo que Deus deu. Se Deus te dá algo e você transforma em um impedimento para o seu relacionamento com Deus, quer dizer que aquilo não é mais de Deus, mas aquilo se transformou em uma obra do diabo. Quando Jesus chega e todos ficam esperando, naquele momento, o novo rei, que vai chegar, que vai fazer mudanças, vai fazer transformação, e fica com aquela expectativa, o que Jesus vai fazer? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Ele entrou no templo para limpar o templo. A Bíblia deixa claro que o juízo começa pela casa de Deus. Repita comigo, o juízo começa pela casa de Deus. Jesus pegou o chicote e foi colocando para correr todos aqueles mercadores que estavam dentro da casa de Deus. Porque ali precisava de uma mudança. Ali dentro precisava de uma limpeza. E a primeira mudança, a primeira limpeza que precisa ser feita é no templo do Senhor. Na casa do Senhor, o Senhor sempre começa pela nossa casa, pela nossa vida. E você precisa saber, se você não sabe, que nós somos o templo de Deus. Somos a igreja dele, e a igreja precisa de mudanças. E quando você vê que eu sendo a igreja de Cristo, eu sendo o templo de Cristo, eu preciso limpar. Limpar tudo aquilo que não está em ordem. Tudo aquilo que está desorganizado, tudo aquilo que está sujo. Tudo aquilo que está me impedindo, tudo aquilo que eu estou tropeçando. Às vezes quando eu entro no quarto do Davi, eu começo a pisar em brinquedo, começo a pisar em carrinho, e começo muitas vezes a machucar meu pé, que às vezes está escuro. E é uma analogia muito interessante, porque eu não consigo chegar a um Davi sem muitas dores, sem passar por muitas dificuldades, eu demoro muito mais para chegar. Deus, Ele quer um caminho limpo. Deus, Ele já criou um caminho limpo. O fardo de Deus que Ele coloca sobre nós é um fardo leve. Se eu estou andando encurvado, se minhas pernas estão doendo e a minha sola do pé está toda machucada, é porque o caminho que você está andando não é o caminho que Deus fez para você andar. Você está andando sem graça, você está andando sem favor, você não está entendendo as ferramentas que o Espírito Santo te deu, você não está usando as armas que Deus te disponibilizou. E o que acontece? Você atrasa, você se fere, você se frustra, você começa a desistir e parar no meio do caminho. Porque a nossa vida tem que ser guiada por propósitos. E se não haver propósito, você vai o quê? Somente rodar, e não vai encontrar nada, e não vai encontrar motivo para continuar. Entenda que essa palavra veio para ela trazer uma transformação para a sua vida. E uma mudança mental. Mostrando que essas últimas semanas do propósito serão as semanas mais importantes da tua vida até então. Desde o seu nascimento, esse dia, e todos os dias que vão vir ainda, serão semanas decisivas, todo dia vai ter um teste. Todo dia pode ter uma pedra no caminho. Porque o momento é o quê? Quando você vê a maratona, você vê que quando você sai, todo mundo sai correndo. Você vê que muitos atletas saem. Você vê muitos corredores profissionais.
Mas você vê muita gente vestido de cachorro quente, muita gente vestido de batata frita, muita gente pulando, brincando, jogando água, fazendo brincadeiras. E depois de 2, 3, 4, 5 quarteirão param. Mas quando você analisa o olhar dos dois, você vê que um olha para frente e o outro olha para o lado. Um quer chegar na linha final, o outro quer só se mostrar para a TV ou para as pessoas que estão lá. Porque infelizmente os cristãos, na corrida, infelizmente dentro das igrejas existem os palhaços e os profissionais. Aqueles que estão brincando, aqueles que já têm coleção de propósitos, todos os anos, e com todos os pedidos também. Mas nunca vem a linha de largada, nunca chega na linha final, nunca recebem as medalhas, porque não consegue chegar até o final. A questão não é quem chega primeiro, é questão quem vai até o fim. Às vezes você está achando que só porque o irmão recebeu bênção primeiro, é que você não é merecedor. O diabo já coloca que Deus tem filho favorito. Você já começa a ver de outra maneira, você já começa a questionar Deus, você já começa a questionar os propósitos. E esquece que Deus é um Deus continuista. É um Deus que quer persistência, consistência. É um Deus que quer que você saia do início e chegue até o fim. E cada situação que vir, você repetir as atitudes de Cristo. Você vê que a questão não era orar. A questão era confiar. Ele foi e orou mais uma vez. Ele orou de novo. Ele orou de novo. Mas a oração inicial dele não foi respondida. Ele não queria. Afasta-se de mim esse cálice. Porque ele sabia que sempre a vontade de Deus é a vontade que tem que guiar a nossa vida. É a vontade que tem que conduzir o nosso caminho. A vontade de Deus para você às vezes não é sua vontade, mas é aonde você vai crescer. É onde você vai evoluir. O povo de Israel quando saiu tinha o caminho curto e o longo, mas é o longo que eles precisavam. É o longo que te faz lapidar o seu caráter. É o longo que te faz enfrentar os seus problemas. É o longo que te faz aprender com seus erros. É o longo que te faz perdoar e ter misericórdia dos Tomés. É o longo. E verdadeiramente, entendendo que você precisa ter paz. Você precisa ter tranquilidade. Você precisa entender que mesmo Jesus sendo preso, com o rosto que provavelmente ele estava ensanguentado, porque ele estava suando sangue. Ele não perdeu em nenhum momento o foco. Ele falou para Pedro, por que você está tirando essa espada? Se você plantar violência, você vai colher violência, criatura. Você acha que se eu não pedisse para o Pai, ele não desceria agora com 12 legiões de anjo? Mas a questão aqui é somente o cumprimento das Escrituras. A questão que você está hoje aqui é somente o propósito que Deus já mandou você passar. Você precisa passar por esse propósito. Você precisa passar pelo vale. A gente precisa passar porque é no vale que a gente aprende a não olhar nem para a direita nem para a esquerda. É no vale que a gente aprende a perdoar. É no vale que a gente aprende a colocar Deus nas primícias, como foi com Jericó. É entregar as primícias do nosso sono. É o que você está fazendo hoje, é entregando a primícia. Eu tenho certeza que a maioria vai trabalhar amanhã. Mas o que a bispa ainda falou aqui é algo muito real, é muito bonito de se ver. De pessoas saindo de outra cidade e vindo. De pessoas não parando no meio do caminho. Você que participou do culto das 7h30 da bispa, ela falou ainda do casal ainda, que veio de Macaé, estão aqui na primeira fileira. Eles sabem o que querem. Está fácil não. Eu atendo eles. Eu sei que todo dia levantam Golias na frente. Mas do mesmo jeito que ele levanta, ele está caindo.
Mas não importa a quantidade de Golias que vão levantar. Importa a quantidade de pedras que você vai usar. Porque Deus, Ele dá sempre mediante a sua fé. Você precisa ter fé para estar nas madrugadas. Você precisa ter fé para continuar e fazer 7 semanas. Você precisa ter fé para confiar e fazer jejum. Precisa ter fé para confiar e ofertar e dizimar. E de colocar Deus nas primícias, colocar Deus em primeiro lugar. Porque é dessa maneira que você vai viver uma vida vitoriosa. Processos você passa, guerras você vence. Mas da mesma forma que você pega e entra em guerras, como Davi, a Bíblia diz que Deus deu paz, descanso aos seus inimigos. Entenda uma coisa, você não vai viver nessa guerra. As guerras são feitas para ser vencidas. Deus não disse que você não vai ter, mas disse que com o Senhor tem guerras que você não vai guerrear. Você vai ter paz. Esse momento que você está passando não é eterno, não adianta parar nesse momento. Não adianta parar numa oração do Getsemane. Não adianta parar e desistir no meio do caminho. Você já está chegando no final dessa maratona. E o que você precisa fazer é o quê? Focar e segurar e agarrar aquilo que o Senhor já deu para você. A palavra que Ele já te entregou é da mesma forma que a palavra que Caleb recebeu. Ele ficou mais de 40 anos com aquela palavra, somente vivendo, respirando, se motivando todos os dias. E aquela palavra entregou vigor a ele. Aquela palavra entregou motivo para continuar. Aquela palavra foi o alimento que sustentava o espírito dele todo dia, todo momento, a toda hora. E a palavra que tem o que essa igreja possui é a palavra. O que mais essa igreja possui é a palavra. A questão é que muitos não estão aceitando a restauração e a cura que Deus está fazendo com os seus ouvidos. Tem gente que já foi cortado, podado, mas não quer aceitar essa cura. Entenda que o seu ouvido é feito para ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve, não quer dizer que você está escutando. O ouvir é praticar e botar em prática e trazer mudanças. Traga mudanças, porque dessa maneira é que Deus vai te levar num nível, numa vida extraordinária, aquilo que você nunca pensou. Aquilo que parecia impossível, como daquela muralha de Jericó, parecia intransponível. Parecia inalcançável. Mas eles não precisavam bater uma vez naquela muralha. Só foi pela força da palavra. Somente pela voz. Tanto que Josué disse, não abra a boca durante 6 voltas. Boca fechada é somente no último dia que você vai gritar. Porque quando você grita, quando você cumpre perfeitamente aquilo acontece perfeitamente. Deus é um Deus perfeito, Deus é um Deus simples, como eu falei, a gente que complica muitas coisas. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Vamos falar com Deus, vamos orar. E já iniciar agradecendo pela oportunidade de você estar aqui hoje. Agradeça que essa oportunidade, muitos gostariam de estar. Muitos gostariam de ter. Mas quem tem é você, porque você foi o escolhido de Deus para hoje. Essa oportunidade que você tem é uma oportunidade para você alterar, mudar, encerrar os ciclos, abrir portas, receber boas novas, entregar curas, receber restaurações em todas as áreas. A oportunidade da sua vida é hoje, não é amanhã. Amanhã não te pertence, o que foi já foi. Acabou. O que você é, o que você tem é o dia de hoje. Esse dia, 3h50 da manhã, você tem essa oportunidade de acelerar os processos. Então acelera os processos, falando com Deus, colocando as primícias, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, entramos na sua presença nesse momento, meu Deus.
Meu Deus, nós agradecemos, Senhor, por hoje, por esse dia, por essa mensagem, por essa palavra, por essas revelações, meu Deus. Nós agradecemos, meu Pai, por esse espírito renovado, por isso, por tudo aquilo que o Senhor já entregou e está entregando. Meu Pai, nós agradecemos e sabemos, meu Pai, que o motivo de estarmos aqui, meu Deus, é porque o Senhor quer algo grande conosco. É que os nossos corações, meu Pai, precisam ser lapidados. Altera o que precisa ser alterado, Espírito Santo. Muda o que precisa ser mudado. Levanta o que precisa ser levantado, meu Deus. Cura aquele que precisa ser curado, meu Deus. Nós oramos, meu Pai, e pedimos, meu Pai, entregas, restaurações, relacionamentos, meu Deus, que a partir de hoje, meu Deus, aquele coração de pedra seja trocado por um coração de carne. Aquelas dúvidas sejam trocadas por certezas. Aquelas questionamentos, meu Pai, sejam trocados pela confiança, meu Deus. Que a partir de hoje, o Espírito, meu Pai, renovado, meu Pai, seja entregue, que a confiança, Senhor, da fé, meu Pai, seja colocada, meu Deus, que a partir de hoje todos nós, meu Pai, recebemos esse vigor, esse avivamento, meu Deus, esse Espírito, meu Pai, da certeza da vitória. Nós queremos, meu Pai, entregar as primícias para o Senhor, meu Deus. Meu Pai, teu povo está na madrugada porque sabe o que quer, meu Deus. Meu Pai, o povo que está aqui, meu Pai, está andando uma milha a mais. O povo que está aqui, meu Pai, sabe, meu Deus, que a partir, meu Pai, da oração, das entregas, meu Pai, da confiança, é o que o Senhor vai elevar, meu Pai, e transformar, meu Pai, o impossível em possível, o sobrenatural em natural, a miséria em prosperidade, a doença em cura, a destruição em restauração, a reconstrução, meu Pai, nas nossas vidas vai acontecer, meu Pai. Eu oro, meu Pai, determine, meu Pai, a concretização, a materialização de cada oração, de cada propósito, de cada pedido, meu Pai, desde aqueles que estão em todos os, meu Pai, templos do Ministério Mudança de Vida, até aquele, Senhor, que está nesse momento na tua casa, em outra cidade, em outro estado, em outro país, meu Pai, com o coração aberto, com o coração rasgado, com o coração entregue, orando nas madrugadas, entregando aquilo que não tem, esmagando a sua carne, meu Deus, sendo, meu Pai, como tanque, como a prensa, meu Pai, de esmagar, meu Deus, verdadeiramente esmagando as suas vontades, esmagando, meu Pai, tudo aquilo que a carne, meu Pai, está almejando, está desejando, meu Pai. Nós estamos, meu Pai, arrancando todo líquido, meu Pai, aquele líquido, meu Pai, que não te agrada, e colocando, meu Deus, aquele espírito renovado, aquela certeza da vitória, meu Deus. Nós oramos, meu Pai, e pedimos que a partir de hoje se inicie um novo tempo, se inicia um novo ciclo, se inicia uma nova história, que o Senhor faça, meu Pai, como o seu primeiro milagre, meu Deus, que foi, meu Pai, verdadeiramente transformar água em vinho, meu Deus, e não foi um qualquer vinho, o melhor vinho, um vinho, meu Pai, que precisava de anos para maturação, meu Pai, e seu último milagre, meu Pai, foi a restauração do ouvido, meu Pai, de Malcolm, meu Deus, ou a restauração do ouvido daquele soldado que veio para aprender, que o objetivo, meu Pai, era, meu Pai, verdadeiramente esmagar, era humilhar, meu Deus. O Senhor entregou, meu Pai, aquilo que era mal e transformou em bênção. O Senhor, meu Pai, deu a oportunidade de mais uma vez aquele soldado ouvir, meu Pai, a mensagem, ouvir a palavra. Nos dê, meu Pai, essa oportunidade novamente. Se muitos, meu Pai, que estão aqui ainda estão com os ouvidos cortados, meu Deus, restaura a audição, restaura o espírito da submissão, meu Pai, restaura, meu Pai, o espírito, meu Pai, do ouvir a palavra, do confiado, meu Pai, aquele espírito humilde, que foi a capacidade de ouvir a Deus, aquela humildade, que é a capacidade de obedecer a Deus, que é a capacidade, meu Pai, de falar com o Senhor, meu Deus. Eu oro, meu Pai, e peço que tudo, meu Pai, que está sendo colocado no dia de hoje, o Senhor comece a entregar, meu Deus, em todas as áreas,
áreas, em todos os aspectos, em todas as situações. Incomoda, meu Pai, aqueles que estão, meu Pai, sendo pedras no nosso caminho. Derruba, meu Pai, os Golias que estão se levantando. Amedronta, Senhor, os povos, meu Pai, que estão vindo de encontro a nós. Cega, Senhor, aqueles, meu Pai, que querem nos prejudicar, meu Deus. Eu peço, Senhor, que nessa madrugada, meu Pai, muitos, meu Pai, meu Deus, o teu povo que está com o coração aberto, o coração sedento, o coração, meu Pai, submisso, o coração humilde, eu declaro, meu Pai, verdadeiramente destravamentos, desbloqueios, desamarrações, desaprisionamentos, aceleramentos. Eu declaro boas novas, eu declaro, meu Pai, portas abertas, eu declaro, meu Pai, que o Senhor voltará a colocar sorriso, meu Pai, no nosso rosto. Coloca, meu Pai, o sorriso, meu Pai, na nossa boca. Enche todos nós, meu Pai, do riso, o riso da glória, o riso da vitória, o riso da confiança, a estrutura do vencedor, meu Deus. Nós queremos, meu Pai, ser comparados a leões, meu Pai. Leões, meu Pai, que não são submissos. Leões, meu Pai, que aonde pisa, o povo, a selva estremece. Os homens, os inimigos estremecem, meu Deus. Nós oramos, meu Pai, que queremos sim, meu Pai, receber olhares, o olhar de águia, o espírito renovado, meu Deus. Eu abençoo, meu Pai, verdadeiramente, meu Deus, todo aquele, Senhor, que está aqui, meu Pai, confiando no Senhor, meu Pai, que verdadeiramente vai, meu Pai, está pedindo nesse momento o espírito da tranquilidade, da calma, da confiança, meu Deus, que teu povo sim, meu Pai, seja e haja como o Senhor, meu Pai, como o Senhor nos mostrou, como o Senhor nos ensinou, meu Deus, que temos que orar, meu Pai, que a terapia, aquilo que é a coisa mais importante na nossa vida é a oração, meu Deus, que não, meu Pai, que teu povo não venha se cansar, que teu povo não venha, meu Pai, questionar, que teu povo não venha, meu Pai, duvidar, Senhor, mas sim, meu Deus, a certeza, Senhor, venha descansar em nossos corações, meu Deus. Eu abençoo, meu Pai, nesse momento, meu Pai, a cada propósito, a cada pedido, meu Pai, meu Deus, muitos pedidos, meu Pai, parece aos olhos humanos impossível, parece, meu Pai, que isso não vai acontecer, meu Deus, mas nós sabemos que a última palavra é do Senhor, o Senhor que é o médico dos médicos, o Senhor, meu Pai, que é o advogado dos advogados, é o Senhor que traz cliente, é o Senhor que assina contratos, é o Senhor que acelera processos, é o Senhor, meu Pai, que faz, meu Deus, verdadeiramente, meu Pai, o pobre, aquele que está por cauda ser colocado por cabeça, aquele que está por pó, meu Pai, ser colocado entre príncipes, meu Deus. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor, meu Pai, levanta os novos príncipes. Eu oro, meu Pai, que verdadeiramente dessa madrugada saiam, meu Pai, pessoas, meu Pai, como instrumentos de cura, saiam os novos milionários, saiam os novos, meu Pai, verdadeiramente instrumentos de cura, instrumentos de restaurações, saiam, meu Pai, dessa madrugada, testemunhos, meu Pai, de casamentos, testemunhos, meu Pai, verdadeiramente de famílias restauradas, que é dessa madrugada, meu Pai, verdadeiramente possamos, meu Pai, nascer, meu Pai, um povo que será, meu Pai, o canal de vida para outras pessoas, meu Deus. Eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um, meu Deus. Eu peço que o Senhor venha ouvir nossas orações, meu Pai. Ouça as nossas orações, meu Pai. Ouça aquilo que estamos falando, porque as nossas falas, as nossas palavras, meu Pai, não podem nem tentar, meu Deus, nem procurar no dicionário descrever, meu Pai, o significado, meu Pai, do Senhor, o significado, meu Pai, da perfeição que o Senhor é, meu Pai, o significado da força que o Senhor entrega, meu Deus. Nós não temos palavras para agradecer, meu Deus. O Senhor é perfeito, meu Deus.
Meu Pai, não há nada mais poderoso que a Tua palavra, não há nada mais poderoso, meu Pai, do que os Seus exemplos, meu Deus. E nós sabemos que tudo aqui é possível, tudo está palpável, meu Deus. Tudo é simples, meu Deus. Meu Pai, tira as complicações, eu repreendo as complicações, meu Pai. Eu repreendo os questionamentos, eu repreendo as dúvidas das mentes do Teu povo, meu Deus. E coloco somente a simplificação, meu Deus. Coloca simplesmente, meu Deus, a certeza, o espírito da certeza do vitorioso, meu Deus. Nós somos o vitorioso, nós somos, meu Pai, a geração, aquela geração, meu Pai, que nasceu, meu Deus, para entrar na terra prometida. A geração, meu Pai, que saiu do Egito, pode ter morrido, meu Pai, no deserto, mas somos a segunda geração, meu Pai, a geração que vai pisar na terra de Canaã, a geração que vai comer das frutos dessa terra, a geração que quando o povo comeu dos frutos, comeu do, meu Pai, dos grãos torrados, o maná cessou na hora, porque, meu Deus, nós recebemos sim, meu Pai, a graça e o favor para continuar, meu Deus, porque isso o Senhor já nos deu, meu Deus. A partir de hoje, meu Pai, que o Senhor cessa a categoria, meu Pai, da misericórdia e coloca o Teu povo na categoria, meu Pai, daqueles que vão ensinar, daqueles que vão levantar, daqueles que vão, meu Pai, incentivar os novos Tomés, os futuros Tomés e os ex-Tomés, meu Deus. Eu abençoo e agradeço, meu Pai, por essa madrugada, meu Deus. Mais uma vez, meu Pai, o Senhor está nos honrando. Mais uma vez, meu Pai, a Tua palavra está se concretizando. Mais uma vez, meu Pai, o Senhor está queimando os nossos corações, meu Pai, e colocando que essa madrugada, meu Pai, essa quinta-feira, receberemos boas novas, meu Deus. As boas novas é do Senhor, meu Deus. Eu tenho certeza que a Tua palavra, meu Pai, já está roubando o sono e tirando o sono, meu Pai, de advogado, de médico, de contratante. Tirando o sono, meu Pai, daqueles que estão pedra, aqueles que não querem nos pagar, aqueles que querem, meu Pai, nos prejudicar. Essa madrugada eles não vão dormir, meu Deus, até nos procurar e nos favorecer, meu Deus. O favor vai vir daqueles dos nossos inimigos. Aquele que parece que dali não sai nada, vai ser chamado de Getsemane, meu Pai, que o Senhor vai pressionar e esmagar, até sair tudo do que é nosso, meu Deus. Tudo que é nosso vai ser esmagado, meu Pai. Vai ser a prensa, meu Pai, do derrotado, que vai sair, meu Pai, todo aquilo, meu Pai, que verdadeiramente vai vir para nos beneficiar, meu Deus. Eu creio nisso, meu Pai. Eu tomo posse, meu Pai, dessa palavra. Eu tomo posse dessa oração, meu Pai. E sei, meu Pai, que ela está ligada na terra e já vai estar, meu Pai, ligada no céu, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um. Eu agradeço, meu Deus, mais uma vez por essa honra, esse privilégio de estar, meu Pai, nessa madrugada aqui orando, falando de Ti, meu Deus. Porque, meu Pai, não teria lugar melhor, não tem lugar mais perfeito, meu Pai, do que, meu Deus, meu Pai, na Tua presença, meu Pai, que é, meu Deus, e deve nos motivar, é Tua presença, meu Pai, que deve nos alimentar, meu Deus, é a Tua palavra que deve nos sustentar, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, nós Te amamos, eu agradeço, eu abençoo a vida de cada um, meu Deus, eu peço que verdadeiramente, meu Deus, o Teu povo receba aquilo, meu Pai, que está no coração, aquelas definições que há muito tempo, meu Deus, podia estar aí, parada, na filinha da vitória, mas nesse momento está te saindo do fundo da fila e está entrando, meu Pai, no primeiro, meu Pai, o primeiro que vai passar catraca, meu Deus. Eu agradeço, eu acredito, eu tomo posse, eu abençoo, meu Pai, a cada um, meu Deus, e peço, Senhor, que o Senhor leve todos em paz, que levem todos em segurança, que dê uma quinta-feira, uma sexta-feira, um final de semana, um resto de propósito, meu Deus, e que todos, meu Pai, recebam essa força, esse vigor, meu Pai, esse avivamento, esse espírito da persistência, não somente para continuar no propósito, mas não quebrar, meu Pai, as madrugadas, meu Pai, porque a Tua palavra diz, eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me encontrarão, e não quer dizer, Senhor, que só na madrugada a gente te encontra, meu Deus, a gente te encontra 24 horas por dia, mas aqui a questão, meu Pai, é a renúncia, meu Pai, a questão é sacrifício, a questão é entrega, e aqueles que entregam mais como esse povo, aqueles que,
meu Pai, que dão mais como esse povo, aqueles que sacrificam mais como esse povo, meu Pai, merecem e vão receber mais, meu Deus, merecem e vão, meu Pai, ser entregue, meu Pai, coisas que parecem impossível, mas serão, meu Pai, o aceleramento de propósito, o aceleramento de processos, meu Deus. Eu creio, eu abençoo, meu Pai, e agradeço em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém.